Boa tarde. O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, e os líderes partidários decidiram colocar a tão falada reforma política em votação. Financiamento público de campanha, lista fechada, fim das coligações e fidelidade partidária são alguns dos temas em debate no Congresso Nacional. E a votação promete muita polêmica, principalmente porque não há consenso entre os parlamentares. Mas afinal, a reforma que está sendo proposta é a reforma que o país precisa? O que muda para o eleitor? A reforma combate a corrupção? Vamos saber tudo isso no programa de hoje. Os nossos convidados são o analista político e professor da UFRN, Antônio Spinelli, o advogado eleitoral Eric Pereira, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Geraldo Pinto, e o jornalista Daniel Cabral. Não saia daí, você debate a reforma política logo mais depois do intervalo. O Você Debate começa hoje falando de um assunto importante que precisa ser melhor entendido por todos nós, a reforma política. Ela começou a ser apreciada no Congresso essa semana, após mais de 10 anos de discussão. Por que tanta demora e tantas discordâncias? Professor Spinelli, que está aqui com a gente, para começar essa discussão, nós precisamos de uma reforma política, de fato, no Brasil hoje? Por quê? Sem dúvida, precisamos de uma reforma política. Como diriam os antigos, nós precisamos reformar os costumes políticos desse país. Esse é um ponto essencial. Episódios de corrupção vêm se sucedendo ao longo do tempo, pelo menos desde 1992 para cá. Não é que os episódios de corrupção vêm se sucedendo, na verdade a corrupção é estrutural, e sistêmica no nosso sistema político, e é bastante antiga. Mas episódios de erupção, de escândalos, desde 1992, pelo menos, com o impeachment do presidente Collor, depois a questão dos anões do orçamento, mais recentemente nós tivemos a questão da compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso e a questão da venda das estatais, logo depois o chamado mensalão, e agora nós estamos tendo aí essas diversas operações, tipo a Operação Navalha, e que evidenciam realmente que o nosso sistema político não vai bem, que o nosso sistema político tem problemas estruturais. Se não bastasse isso, há também histórica e estruturalmente um distanciamento muito grande entre o Estado e a nação, entre o Estado e a sociedade civil e entre representantes e representados. A representação está muito distante dos representados. Então, veja, tudo isso coloca realmente na ordem do dia uma reforma política. Eu não sei se o Congresso fará essa reforma política, se fará a reforma política necessária. Mas que está na ordem do dia, sim. Esse é o grande ponto, doutor Eric Pereira, até o professor está colocando aqui, citou alguns dos muitos pontos de 92 para cá. A gente também não pode deixar de dizer que antes de 92 nós tivemos alguns pontos isolados também com relação à questão de corrupção. E diz que essa reforma é necessária. Nessa enxurrada de corrupção que a gente tem hoje, nesse sem número de problemas expostos hoje pela classe política, que a sociedade está tendo acesso, seria o melhor momento para essa reforma política? Eu pergunto isso por quê? Porque são exatamente esses políticos que, de certa forma, estão envolvidos nessas corrupções que vão fazer essa reforma. O que eu vejo, essa crise de representatividade que nós estamos vivendo, essa crise de representatividade, ela passa por uma palavra-chave. O que falta ao cidadão brasileiro é atitude. Você não vê nenhuma reação do cidadão brasileiro, você não vê nenhuma movimentação do cidadão brasileiro. O escândalo passou a fazer parte do cotidiano, de ligarmos a televisão e assistir aquele escândalo e achar que tudo é normal. Banalizou e o cidadão não tem nenhuma atitude com relação a tudo que estamos vivendo. Então, o momento em si, cria-se essa reforma, se discute reforma não só há 10 anos, mas desde o governo João Goulart é que vem existindo essa discussão sobre esse tema reforma política, reforma partidária, reforma eleitoral. Eu acho que o que nós estamos vivendo e essa temática está surgindo muito mais para encobrir ou passar para a sociedade que isso é a solução para a corrupção. Pelo contrário, talvez alguns temas da reforma, eles incentivem muito mais a corrupção do que o atual sistema que nós estamos vivendo. Mas você falou sobre o tema, essa questão, Geraldo, e com relação à questão do partido em si. Tem alguns pontos, que depois nós vamos detalhar aqui, pontos que são polêmicos, tem outros pontos que são necessários. Enfim, para o partido político em si, o que muda com a reforma política? Qual é o anseio do partido político? Qual é o medo que o partido político tem desses pontos que foram colocados em relação à questão da reforma política? Veja bem, Miguel. Primeiro, há uma necessidade da reforma política. É bom que a sociedade entre num consenso para que nós possamos fazer.
A nossa Constituição tem 19 anos, vai completar 19 anos. Então, é muito recente o período em que o Brasil viveu seguidamente de uma vivência democrática e institucional. Para isso é decisiva a continuidade e o fortalecimento das organizações, dos partidos políticos. E os partidos só se fazem se tiver, primeiro, igualdade no tipo de financiamento ou um critério que seria o financiamento público e exclusivo de campanha para combater a corrupção, que é oriunda das campanhas eleitorais milionárias. Segundo, com eleições em lista partidária, para que possibilite ao eleitor votar na ideia, no partido e naqueles que significam a representação do partido. E aí daí o fim da coligação proporcional. Só para eu perder o ponto, você falou a questão do financiamento público primeiro, né? Esse é o primeiro ponto que você citou. Isso resolve esse desvio contra a corrupção? Não resolve, mas ameniza no sentido de que o poderio econômico, hoje você vê para se eleger vereadores, os partidos muitas vezes fazem cálculos disso, são necessários 2, 3 milhões de reais. Como o mandato tem uma arrecadação de 30 mil, se você juntar toda a assessoria, é muito fácil fazer uma conta, 30 vezes 12, 360, o máximo que um mandato pode arrecadar, se não gastar nada, é 1 milhão e pouco. Se gasta 3 milhões, esses 2 milhões vão vir de algum lugar. Como os partidos são frágeis e devem só pegar as contabilidades dos partidos têm muito pouco dinheiro, pelo contrário, tem muita dívida que sobra de campanha, esse dinheiro tem que ter entrado de algum canto, ou é do poderio econômico para ter o controle do legislativo, ou vem de alguém que depois vai utilizar o parlamento para pagar. Então o financiamento público e exclusivo de campanha, se não resolve, pelo menos dificulta, ameniza, cria barreiras para que esse seja um elemento na eleição, no processo de escolha. Então acho que essas duas medidas essenciais, o financiamento público e a votação em listas em que você tivesse o fim das coligações proporcionais e os partidos pudessem se afirmar para poder criar essa identidade com o eleitor, seriam muito importantes nessa reforma política. Então, meu camarada, você como jornalista tem um contato direto e faz essa questão política, e de repente, nesse momento, as pessoas encaram, estão falando, estão discutindo reforma política, estão discutindo corrupção, eu não acredito mais, eu não me envolvo mais, eu não quero mais saber disso. Por que as pessoas hoje precisam se envolver nessa reforma política? Por que as pessoas hoje que estão aí em casa, que não tem nenhum vínculo político, elas precisam se envolver nessa discussão? Ô Miguel, primeiro porque o povo é exatamente o principal alvo daquilo que vai se discutir, né? São os eleitores que decidem quem são os que vão ter os mandatos. Isso é o princípio básico. Mas, acima de tudo, é preciso que essas pessoas tomem consciência. Eu achei muito interessante quando o doutor Eric, por exemplo, falou em atitude da população, em termos de até provocar esse tipo de mudança, porque eu acho que as pessoas é quem devem, nesse primeiro momento, estar envolvidas nisso. E a gente nota que é o contrário, como você mesmo destacou, há um distanciamento total da população, e deve ser o contrário. E aí eu acho que a reforma política, e até provocar essa discussão aqui, até perguntar para o professor Spinelli também sobre isso, a opinião dele, porque, na verdade, não é necessário que haja, a princípio, uma campanha junto à população, para que haja uma atitude, uma consciência da população. Eu trago, por exemplo, eu sei que a gente vai discutir mais para frente, mas a questão das listas fechadas. Será que o nosso país está preparado para uma lista fechada? Né? Até onde a população tem consciência do que realmente vai representar isso? Será que não vão estar tirando de vez a população a forma de escolher de fato aquele candidato? Então, assim, eu acho que essa questão da atitude seria muito mais uma coisa de fazer uma campanha, de mobilizar a população para que todo mundo se envolva nesse processo. Essa não seria a primeira atitude em se falando de uma reforma política? Doutor, professor Spinelli. Olha, eu acho que o Daniel pegou um ponto importante aí, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que reforma política, a gente fala em reforma política, mas na verdade nós precisamos de reformas estruturais muito mais amplas do que uma simples reforma política, né? Falou-se, por exemplo, no tema do financiamento de campanha. Nós sabemos que Caixa 2 é algo que é praticado nesse país, que faz parte da política nesse país há muito tempo, isso não surgiu agora. Quer dizer, isso de repente veio a público agora, mas todo mundo sabe, todo jornalista sabe, todo cientista político, ou toda pessoa medianamente informada sabe que todos os partidos, pelo menos aqueles maiores e que têm condições de chegar ao poder, trabalham com Caixa 2. Então, veja,
Reforma política isoladamente, em primeiro lugar, reforma política isoladamente não vai resolver os nossos problemas. Nós precisaríamos ter, por exemplo, uma reforma tributária e precisaríamos ter um sistema de fiscalização da contabilidade das empresas que fosse realmente efetivo. Porque esse dinheiro de Caixa 2 vem ou do próprio setor público ou de setores empresariais. Então, se você quer pegar a questão do financiamento de campanhas e moralizar, não basta, e eu sou favorável ao financiamento público de campanha, mas não basta isso. É preciso ir além disso. Quer dizer, então, por aí, quanto à questão da cidadania, a participação do cidadão. É um negócio complicado. Quem detém a prerrogativa de fazer a reforma política, de mudar a legislação, é o Congresso Nacional. E, por outro lado, você tem uma sociedade civil muito pouco articulada. Alguns setores da sociedade civil se articulam, outros não. E eu acho que aí as organizações da sociedade civil teriam um papel importante, não apenas os partidos políticos. Os partidos políticos são parte do problema, talvez não sejam parte da solução. Mas eu diria que associações, entidades de classe, sindicatos, associações de bairro, têm uma responsabilidade política muito grande que elas não vêm assumindo devidamente. Então a gente pode pegar alguns pontos como o Dr. Eric começou falando sobre atitude. O Daniel acabou falando sobre, mais uma vez, eles vão destacar qual vai ser o futuro nosso enquanto cidadãos. Isso. E o senhor está colocando de uma cultura que já existe arraigada na questão política. Então, o que a gente precisava antes da reforma política seria, de repente, fazer uma reforma da atitude, do pensamento, do conhecimento. Uma reforma moral e intelectual da sociedade. Mas interessa isso ao político interessa isso? Não, acredito que não. Eu desconfio muito. Sou muito cético em relação à reforma política que vai sair desse Congresso que aí está. Você falou na questão da lista fechada. Será que a lista fechada não é uma fraude contra o eleitor? Eu acho que a lista fechada vai contribuir para oligarquizar os partidos. São as cúpulas partidárias. E mais, está se armando aí talvez um golpe para reeleger a grande maioria dos deputados e dos vereadores que aí estão. Pedimos, professor Spinelli, que na última eleição houve uma grande renovação no Congresso, uma considerável renovação no Congresso Nacional. Será que não há uma proteção? Não estamos falando aí numa questão até de casuísmo? O PT comprou a briga, né, Geraldo? Comprou e nós vamos... Porque, repara, não significa dizer que fulano foi eleito ou ciclano foi eleito como renovação de que é bom. Há um ditado alemão que diz que mudar não significa melhorar. Nem tudo que é bom de mudar é melhorar. E renovar não significa inovar. Então, há uma situação que eu acho que é nova. O fim dos partidos pode sim oligarquizar os partidos, porque nós temos partidos oligárquicos, mas nós não temos partidos. É muito melhor o eleitor saber o que pensa o partido do que ele votar em fulano que hoje está num partido, amanhã está no outro, depois da manhã está no outro, se elege aliado de um governante, no meio da campanha passa para outro governante, depois da eleição já promete o voto para o terceiro de outro partido. Então, ao votar no nome da pessoa, a identificação vira única e exclusivamente um marketing de massificar o nome. E isso tem um preço. Este preço vai para as telecomunicações ou vai para a panfletagem. De repente o telespectador está ali, é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa de bem e quer entrar na política porque ele acredita que o pensamento dele ele pode contribuir para essa mudança. Qual é o tipo de empolgação, de estímulo que ele tem para entrar na política, visto que preferencialmente na lista fechada quem vai ter a prioridade são aqueles que já estão colocados. Nós não discutimos ainda isso em nenhum canto. A proposta de lista fechada, quando a gente coloca lista fechada, você vota no partido, vota, no meu caso, por exemplo, nós votaremos no 13. Tá? Dentro do 13, as pessoas vão ter uma lista de candidatos. E vai competir ao encontro estadual do partido, ou ao congresso estadual do partido, aí precisa definir as regras e o tribunal fiscalizar as regras. Porque precisa ter um encontro, precisa ter um fórum deliberativo. Isso significa a própria democratização dos partidos. No meu partido, por exemplo, a eleição, para eu poder ser presidente do partido, aqui tiveram que ir 2.500 pessoas às urnas. O doutor Eric, acaba complicando assim, até para tentar dar uma... que é muito difícil num programa tão pequeno como esse. Afinal de contas, o mandato pertence a quem? Ao partido? Ao eleitor? Ou ao parlamentar? Olha, apenas para a gente começar e acelerar esse debate, você vê o seguinte: o Brasil vive uma crise de reformismo. Tudo no Brasil merece uma reforma, seja ela qual for, para solucionar. Eu acho que
nós temos que legislação e conjunto normativo suficientemente para ser aplicado. Se nós vamos fazer uma reforma política, nós não podemos copiar essa reforma errada. Você trazer uma lista fechada e na discussão, apesar de Geraldo ter dito que não houve discussão, o projeto 1210 que se debate essa reforma, ele diz e dá prioridade e preferência a quem já teve votação. Então, o exemplo que você deu do empresário querer entrar para disputar um pleito na próxima eleição, ele não terá porque a prioridade será daquele que foi o mais votado. E as normas serão as normas estatutárias, a norma do partido, dentro daquelas regras que o próprio projeto trouxe. Um outro ponto é que se você tem lista fechada pura, sem voto distrital, para uma peculiaridade brasileira, para uma realidade brasileira, nós não podemos copiar simplesmente por copiar. Você veja que a Alemanha tem financiamento público de campanha, Helmut Kohl foi flagrado com caixa 2 de $1 milhão, com uma diferença. Lá ele teve que renunciar e não voltar para a política. No Brasil você tem caixa 2 até em cueca e tudo é natural, tudo é normal. Então financiamento público de campanha é a grande porta para o aumento da corrupção. Não vamos para essa ideia de que financiamento público de campanha ele traz igualdade. Ele não traz. Os Estados Unidos agora, recentemente, em abril desse ano, nós tivemos nos Estados Unidos, os candidatos nas primárias, eles estão optando pelo financiamento privado para não cair nas regras do Comitê Federal, como eles chamam. Então, o que é que você tem? Você tem o mundo inteiro trabalhando e mudando aqueles que têm financiamento público de campanha, querendo ir para o financiamento privado. O Brasil está entrando numa linha diferente. O que é que vai beneficiar o eleitor, o cidadão que está nos assistindo? O que é que ele irá ganhar com o financiamento público de campanha? Ele vai ganhar um detalhe. 910 milhões previsto no orçamento, que vai sair do bolso de quem? Do cidadão brasileiro, para financiar quem? O político. Você acha que esses 910 milhões que poderiam ser direcionados para a educação, que poderiam ser direcionados para a saúde, vai acabar com o Caixa 2? Pelo contrário, vai haver o Caixa 2 de uma forma muito mais intensa, muito mais escura, e o poder, quanto mais fechado, quanto mais, se você conseguir detectar, mais ele incide, aí você vem trazer o financiamento como uma solução. A reforma ela tem que ser estruturante. Se ela for estruturante, debatendo fidelidade partidária, o que foi feito, Miguel? Pegaram a fidelidade partidária e disseram, não, vamos discutir aqui esse projeto e deixa a fidelidade partidária lá para o final. Depois que a gente aprovar isso, ele discute fidelidade partidária. Intenção número 1. Olha, você veja que está havendo a intenção pessoal, não se estão pensando democraticamente no sentido nacional maior. Por quê? Porque estão começando a excluir aquilo que você não tem o interesse direto de você debater. É fidelidade, é lista fechada, vamos trazer para dentro esse tema, vamos trazer o voto distrital e não pontuar, fazer dessa reforma a coisa toda fatiada. Não, você colocou um negócio que eu tenho em acordo, o voto distrital misto, por exemplo. Não o voto distrital... Não está na reforma. Certo. Mas isso é possível de ser discutido, porque ao mesmo tempo que você propõe participar, quem vai participar são os partidos. Pois é, mas já são as agremiações políticas. Se eu não estou tendo consenso nem no que foi apresentado no 1210, imagine se algum deputado disser, vamos colocar o voto distrital aqui. Pode ser qualquer, por exemplo, nós dentro do PT vamos travar essa discussão. Eu sou favorável a isso e o partido vai fazer um congresso. Começamos a votar esse projeto e no primeiro dia de votação foram 171 emendas. Eu quero saber aonde vai chegar essa discussão. O problema é o seguinte, a democracia é muito difícil, mas ela é melhor do que a ditadura. Então isso nós todos temos acordo. Claro. Por exemplo, o financiamento público, você colocou uma coisa sobre os 910 milhões que vão sair. Mas aquele empresário que você disse que vai ter dificuldades de ser candidato, o trabalhador vai ter muito mais dificuldade do que ele. Não. Vai, porque quando chegar na campanha eleitoral, por exemplo, você que é garçom vai ser candidato a vereador. Você é garçom, vai ser candidato a vereador. Como o financiamento é privado, como é que ele vai financiar a campanha dele? Se ele se eleger como radialista, ou como garçom, ou como que quer que seja, com custo de campanha altíssimo que está, tem alguém financiando. Para os trabalhadores e para os cidadãos comuns, é absolutamente distinto do que para aqueles que têm o poder econômico. Porque aqueles que têm o poder econômico, eles já são favorecidos. Claro, e só que é óbvio que eles querem que fique
aquilo que está o E favorecendo. só quem vai ser financiado, né, Geraldão, é exatamente aqueles que fazem parte da oligarquia. É aquele que tem direito a ter uma... Cada partido vai ter no mínimo... Lampedusa dizia o seguinte, Cada vamos partido vai ter transformar, no vamos mínimo mudar 3 tudo. vezes o número de... Para deixar tudo O número de vagas. Como está? É o que está se Cada pretendendo, partido vai ter no galera. mínimo 3 vezes o Muda número tudo de para Olha, permanecer. Essa questão do financiamento ainda, veja bem, eu acho que eu sou favorável ao financiamento público de campanha, eu acho que em si é uma medida democrática. Agora, é claro que se nós não tivermos cuidado com outros pontos, eu acho que a reforma, da maneira como está sendo discutida no Congresso, ela oligarquiza as campanhas políticas, porque ela dá poder decisório excessivo às cúpulas partidárias. Né? Eu acho que a lista... Todo lugar tem direção. As direções partidárias, claro, mas são as Todos cúpulas, os lugares têm efetivamente. direções, porque eu acho... Ao tempo, Veja, por exemplo, eu não faço parte da cúpula do PT, eu faço parte da direção do PT. Você faz parte da cúpula partidária local, estadual do PT. Porque seria, por exemplo, eu dizer que a universidade tem uma cúpula, e não tem. A universidade tem uma representação institucional, ou que a OAB tem uma cúpula. Não tem, ela tem uma representação no sentido de direção, institucional. né? Ela tem, poder decidir. ela tem toda a agremiação, e os partidos são parte da agremiação, elas têm direção. Até aqui a televisão Ponta Negra tem uma direção, não tem uma cúpula. Porque é totalmente distinto, é absolutamente distinto de uma igreja, onde você tem um teto e, portanto, uma cúpula, e que este teto e sobre ele está olhado tudo. Não é Geraldão, toda direção, vamos usar o termo que você usou, toda direção tem mecanismos institucionais para se perpetuar no poder. E, portanto, toda oposição tem para no democrático se a oposição possibilidade. chegar ao poder, tem essa possibilidade também. Portanto, eu acho que a expressão cúpula é adequada sim. Veja bem, tanto é adequada que são as cúpulas partidárias que estão propondo a lista fechada, e estão propondo, num dos parágrafos do projeto que está sendo discutido agora, que os atuais detentores de mandato sejam os primeiros na lista. Então, o que é isso? Isso é subtrair a vontade do povo, é subtrair a vontade popular. Na Isso não é verdade, relacionado. professor, a gente vai começar rapidinho. Veja que nós só discutimos 2 pontos até agora. A questão do financiamento público de campanha, a questão da fidelidade partidária. Tem muito que se discutir ainda. Mas se é cúpula ou direção, são eles quem tomam a decisão de tudo isso. Mas é correto. Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa instituição da fidelidade partidária, que acabamos de colocar. A revogação popular de mandatos efetivos, que isso aí também é um ponto polêmico que já se usa em outros países. Coligações e eleições proporcionais, que estão querendo proibir essas coligações. Enfim, vamos falar mais sobre as propostas da OAB e também os assuntos que foram debatidos pelo Conselho. Vamos discutir outros pontos polêmicos da reforma política no próximo bloco aqui no Você Debate. Já estamos de volta com o Você Debate, que hoje discute a reforma política. O tema estava esquentando aqui no horário do comercial. Eu disse, espera, vamos fazer essa discussão aqui ao vivo para que o nosso telespectador possa participar. Doutor Eric Pereira, a OAB, ela fez uma proposta e enumerou vários pontos em relação a essa reforma política. O que foi aproveitado, o que não foi aproveitado? Já foi descartado absolutamente alguns pontos colocados pela OAB? E quais esses pontos são importantes, que o senhor acha que são importantes e que de repente foram esquecidos por esse conselho que estão pensando em criar? 2 pontos fundamentais que a OAB debateu, discutiu e ofereceu e foi afastado pelos atuais parlamentares: a participação popular. Você não tem essa discussão da participação popular. Quais as formas de participação popular, sobretudo aumentando com relação ao plebiscito, o recall, revogação do mandato eletivo. A OAB sugeriu. O que é a revogação? A revogação do mandato eletivo é você sugestionar para que o cidadão diga se aquele parlamentar deve ou não continuar no exercício daquele mandato. Isso é um instrumento que é utilizado nos Estados Unidos. Assim, deixa eu explicar para o nosso telespectador. Nos Estados Unidos, hoje, você vota no candidato, um exemplo, você votou no seu deputado. Daqui a um ano, você vota nas eleições e diz se deve continuar ou não. É isso? Na hora que surge um fato em que ele não prestigia aquele mandato, aquela representação que foi conferida a ele, aquele mandato, o que é que acontece? O cidadão, ou aquele estado, desculpa, lá é distrital, e nós não temos. Mas era bom esclarecer bem isso aí, doutor, porque assim, na verdade há até uma mistura na história agora. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui lista fechada. Há uma diferença. Nesse caso do recall, não é? Recall, ele prevê nos Estados Unidos, vamos ser bem claros. Nos Estados Unidos porque você já tem que um nós... recall para voto distrital. No Brasil, todo distrital. Então, a campanha no Brasil, diga-se de passagem. Claro, lá é privado, lá é outra história. Isso é impossível um A trabalhador. corrupção lá
Qualquer filiado a um partido republicano ou democrático que seja flagrado com assédio moral a uma estagiária, ele tem que ir perante o Senado, perante o povo americano e se justificar. Jorge não Bush é já no Brasil, foi não é no Brasil Jorge Bush que você já foi ao pratica. povo americano para dizer que ele fraudou a invasão do Iraque? Não, deixa eu só concluir. Você tem, nos Estados Unidos, uma seriedade. Você tem um conceito de moral, os valores diferentes dos nossos. Então nós somos um povo muito pacífico e que precisamos ter atitude para modificar isso aqui. Então lá, quando você discute recall por quê? Porque aquele parlamentar não está alcançando os anseios daqueles que elegeram ele. Então ele passa a ser submetido a uma nova votação. E aconteceu com o governador Arnold Schwarzenegger. Ele foi eleito diante de um recall que aconteceu. Então, o que é que se tem nisso aí? Quando a OAB propôs recall, ele propôs dentro de uma reforma estruturante, de uma reforma ampla, para discutir fidelidade, para discutir voto distrital, para discutir lista fechada. O que se tem hoje no Congresso, o projeto 1210, que está sendo debatido, ele não trata de recall, ele não trata de voto distrital misto, ele diminuiu essa discussão da participação popular. É isso que nós temos. Então, quando eu trago e digo que nós precisamos ter o cidadão discutindo o que é que o financiamento público de campanha vai trazer de benefício para mim, pelo contrário, uma despesa de 910 milhões no orçamento, porque o Caixa 2 vai continuar. O voto de legenda, você imagine o cidadão que passou a vida inteira, o cidadão brasileiro, que passou a vida inteira no Rio Grande do Norte, votando numa cor, num gesto e numa música, porque essa é a política do Rio Grande do Norte, ele agora vai deixar de votar e vai ter que votar num número. E esse número vai dizer quais os candidatos que vão representá-lo. Isso não vai modificar toda uma sociedade, isso não vai modificar uma forma? Vai. Eu acho que se precisa ter uma reação. Se você não acha viável uma lista fechada, bom, lista, no caso não seria fechada, lista aberta, que é outra discussão. Uma lista onde o cidadão lá na urna, na hora, escolheria como os nomes estavam postos, mas ele iria escolher qual a ordem dessa lista. Esse não é um avanço nesse sentido? Tem também dessa forma, só que não está. A grande discussão, Daniel, que poderia ser dessa forma, seria uma forma, o cidadão não perderia esse poder de escolha, essa soberania popular estaria garantida, mas não está aberto para discussão. Do jeito que você está defendendo, Érico, você está defendendo o atual modelo. Não estou defendendo o atual modelo, pelo contrário. Nós não podemos até falar que reforma soluciona os problemas do país. Ao dizer que nós não vamos ter não só a votação em lista, como vamos continuar com o financiamento do jeito que está aí, significa dizer que, e você mesmo disse, como está acostumado a votar do mesmo jeito, vai votar do mesmo jeito. Primeiro, eu acho que o povo brasileiro sabe votar. Nós não precisamos copiar dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, nunca nós elegeríamos um metalúrgico, sindicalista, retirante nordestino, porque ele não ia ter condições de arrecadar 2 bilhões de reais. Você colocou o brasileiro sabe votar, você está referindo somente ao presidente Lula? Não, antes. Todo mundo lê história, viu? Todo mundo. Nem nos Estados Unidos da América, por exemplo, precisamos ler. McCartney foi eleito, era um senador obscuro, mas ninguém nunca ouviu falar. Mas ele para acabar com a guerra do Vietnã, ele já era senador. Vamos eleger McCartney. Para presidente, por exemplo, nas últimas eleições, por ter um voto exclusivamente distrital, a eleição americana demorou, na penúltima eleições, 1 mês, porque houve fraude na eleição. Houve fraude na eleição na Flórida. E sabe quem atribuiu ou arguiu como juiz? O irmão do George Bush. Então eu não posso dizer que uma sociedade dessa é uma sociedade ideal para nós. Nós estamos dizendo que a sociedade americana estão querendo copiar um modelo que não tem. Era melhor, ao invés de votar na cor, ou votar no gesto, ou votar na pessoa, não era melhor votar no programa e dizer o que a pessoa pensa sobre ecologia, o que a pessoa pensa sobre reforma urbana, o que a pessoa pensa sobre distribuição de terra, e não simplesmente legal, estrela, 13, vermelho... Vamos voltar vamos abrasileirar novamente, se é que existe esse tempo, porque nós americanizamos demais o nosso debate aqui. Enfim, olha, professor, essa questão que a gente discute, o que Eric colocou e o que Geraldo coloca, é que, pelo que eu estou entendendo, existe muita discordância no que é posto para a reforma política hoje. Aí Geraldo diz, não, mas Eric está defendendo o atual modelo. Eric diz, não, eu quero uma mudança. Mas a gente não chega a um consenso onde tem que ser essa mudança e como tem que ser essa mudança. Porque, financiamento, não vai funcionar porque vai continuar com Caixa 2. Fidelidade, não vai funcionar porque vai ser a oligarquia. Enfim, onde é que nós precisamos mudar? Dá para simplificar o debate ou porque realmente ele é complicado de se discutir?
Eu acho que onde nós precisamos mudar é algo mais embaixo, não é? O que nós precisamos mudar é no que diz respeito à participação política da população, não é? Sobretudo dos segmentos populares da sociedade civil. Não é? Eu acho que reformas podem ser importantes, mas não é com reformas nem com novas leis que nós vamos mudar efetivamente a cultura política do país. Eu não sou contra as reformas, nem acho que se possa ser. Não sou contra o aperfeiçoamento das instituições, o aperfeiçoamento da legislação, nem acho que se possa ser. Eu acho que iniciativas nessa direção devem ser bem-vindas. Agora, nós não podemos ter a ilusão de que através de reformas ou de mudanças na legislação, nós vamos mudar a realidade política do país, porque essa só muda se houver concomitantemente uma mudança também na cultura política. A gente ainda tem uma cultura de votar na música, votar no número não, mas na cor, votar enfim, naquela pessoa que é famosa, que está defendendo aquilo tudo. Então, nós você não vai mudar isso da noite para o dia. Nós estamos tendo aqui, na reforma política, dando uma obrigação, provocando no eleitor que ele possa estudar o ideal de cada partido para dentro de uma... eu me simpatizei com esse ideal aqui, ele votar naquele partido. Mas a pergunta é, e quando nós temos uma política que trata muito de fazer propostas e que na verdade não são realizadas depois de eleito, o que fazer? O partido fez uma ideologia que é a perfeita na saúde, na habitação, na segurança. Tá, votei porque gostei, simpatizei. E depois, se a coisa não acontece? O que fazer? Tem uma nova reforma para desfazer tudo isso? Não, você poderia ter reforma de democracia direta. Não vai por aí, não vai por aí. Eu acho que vai pelo seguinte, vai pela conscientização da própria população, né? Ou seja, a questão é mudar a cultura política. E só se muda a cultura política de baixo para cima, e não de cima para baixo. Eu acho que isso deve partir da sociedade civil, isso deve partir das organizações da sociedade civil. Eu acho que o papel aí de entidades de classe, de sindicatos, de associações, dos próprios partidos políticos, na medida em que eles pretendam se enraizar na sociedade civil. Nenhuma grande revolução, ela começou a partir de mudanças em legislação ou de Constituição, ela veio de baixo. Toda a história conta isso. E no Brasil não vai ser diferente. Não adianta a gente estar discutindo, é muito bonito isso, a lista fechada, financiamento público de campanha, se não é o povo que está se manifestando, para que haja uma mudança verdadeira, porque não vai acontecer. Eu não sei se eu estou sendo... que a reforma política não é um tema, eu acho que é um tema. Não, ela é um tema, ela precisa ser discutida, mas precisa, principalmente, buscar a participação popular. Isso que eu não consigo enxergar. Quais são as formas? Repara, nós temos vários tipos de saídas para... Primeiro, temos todos os acordos de que temos que mudar a forma atual da representação política. Pronto. Segundo, não com casuísmo. Não, nós chegamos a uma conclusão que temos que mudar, não foi? Tem que sofrer a reforma. Eu ainda agora disse que mudar não significa melhorar. Certo. Significa mudar. Aqui está não atende, nós não sabemos se vamos colocar uma que só o tempo vai dizer se ela vai ser boa ou ruim. Certo? O tempo é quem vai dar a sapiência e a avaliação da qualidade. Agora, repara bem, se nós estamos pensando em democracia e em participação política, única e exclusivamente como eleição. E não é isso. As formas plebiscitárias, por exemplo, que estão na proposta da OAB, mas mais do que isso, as formas consultivas, que podem ser feitas através do sufrágio universal. Por exemplo, você é a favor ou contra o aborto? Qual é a proposta que você tem, por exemplo, em relação à ecologia? Nós temos que discutir. E no município, por exemplo, quantos de nós aqui participam do orçamento participativo? Nós fizemos uma proposta, essa precisa ser uma política de governo. Os prefeitos têm que levar para a população para saber que ele está apanhando água. Ou se ele não está, ele está com 19 democracia, não? Geraldão, o que existe é o seguinte, quando Daniel levanta a questão do casuísmo, é porque você, quando traz no discurso a proposta ideal, seria uma proposta ampla, estruturante, de que houvesse uma participação sem excluir determinados temas. O que nós estamos vivendo hoje são temas que estão fatiados. Eu tiro a fidelidade partidária, porque isso não interessa a maioria. Eu tiro o voto distrital, porque isso não interessa a maioria. Eu tiro as formas de participação. Por isso nós temos que entender. Mas o que Daniel levanta, que nós estamos num consenso de uma reforma estruturante. Eu não posso pensar Tocqueville, ou eu não posso pensar Estados Unidos, se eu tenho uma realidade brasileira. Eu tenho que pensar a realidade brasileira. Então, se eu vou copiar alguma coisa de algum país
como está sendo feito, eu tenho que copiar de forma certa, para que ela encaixe com a realidade brasileira. Eu não posso imaginar uma reforma, se eu quero uma participação maior, por que eu tiro essas formas de participação direta? Nós estamos numa transição de participação, de representação para participação, de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Se eu quero ter plenitude nessa participação, era obrigatoriamente ter que existir no projeto de lei essas formas de democracia, de participação, de plebiscito, de referendo, de recall, mas nós não estamos. Então, nós temos, lei está em discussão. mas o projeto de lei dá forma, o projeto de lei tem nós, por exemplo, podemos nos botar de acordo de cobrar dos nossos deputados. Mas essa discussão está dentro do governo João Goulart. Essa discussão da reforma ampla, bonita, nessa retórica, ela está desde o governo João Goulart. O que nós temos aqui, nós vamos trazer da Constituição de 88, pronto, para a gente não mexer com tanta ditadura. O que é que nós temos aqui? Nós temos hoje, Geraldão, um projeto de lei onde os líderes estão discutindo, os líderes estão chegando num consenso, e aí entra um casuísmo, que aí a sociedade ela tem que se mexer, vai parar para organizar. A própria OAB, nós temos que pressionar o nosso deputado. É outro projeto. Você imagina, se eu vou pressionar o deputado, não, você passa a ter outro, né? Então, quando eu trago isso, eu entro dentro da primeira palavra que nós iniciamos o programa. O cidadão brasileiro precisa ter atitude. E se não tiver atitude, nós vamos estar dentro de uma reforma casuística. É isso que eu estou defendendo. Só para encerrar, nós já temos um amadurecimento político hoje para uma grande reforma nesse ponto que nós estamos discutindo, ou ela precisava vir gradualmente? Olha, eu acho que temos um amadurecimento político. Talvez esse Congresso Nacional que temos aí, essa representação política, é que não tem a maturidade suficiente. O que nós percebemos dessa reforma que está sendo discutida nesse momento no Congresso é que é uma reforma minimalista, né, extremamente limitada, e que em grande medida atende a interesses dos atuais legisladores. Eu volto a reafirmar que considero o financiamento público de campanha um avanço, mas da forma como está sendo proposto, a gente pode perder a oportunidade de fazer um avanço institucional e, ao mesmo tempo, desmoralizar o próprio financiamento público. Se nós não tivermos mecanismos eficientes, por exemplo, nós precisamos enxugar as campanhas políticas, fazer um enxugamento das campanhas políticas. As campanhas políticas devem ser simples e diretas, dirigidas ao povo, sem grandes pirotecnias, sem utilização de grandes aparatos midiáticos e tecnológicos, porque isso encarece as campanhas. Isso impede, por exemplo, que partidos pequenos ou que pessoas pobres possam participar efetivamente da campanha política. E abre espaço para que haja realmente a utilização do Caixa 2. Né? Nós não vamos ter nunca uma legislação que previna tudo em absoluto. Nós não vamos ter nunca, não é através de uma lei que nós vamos ter o controle do Caixa 2, o controle da corrupção política. Essa possibilidade de corrupção vai sempre existir, porque ela é estrutural, inclusive na nossa sociedade ela é estrutural. Agora, precisamos ter mecanismos de controle eficientes, mecanismos legais de bom nível, e precisamos ter, sobretudo, uma cultura política participativa. Quer dizer, é o cidadão que precisa efetivamente fiscalizar. Você pode ter uma boa lei, mas se não tem a fiscalização da cidadania, ela não funciona. Esse é o ponto. Então esse é o ponto da discussão nossa no programa de hoje, nesse finalzinho, o ponto da discussão minha e sua, que está aí do outro lado me assistindo agora, porque a gente vota, a gente escolhe os representantes e eles vão tomar, em nome da gente, as decisões sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O voto é o instrumento do cidadão para ter influência na vida do país. Todas as decisões sobre conflitos sociais e econômicos de interesse passam pelas instituições representativas do povo, que são as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados Federal, o Senado Federal, a Presidência da República, enfim, essas instituições estão no comando e os representantes são eleitos pelo povo. Eu, você, vale dizer, escolhidos toda a eleição por nós. Não adianta simplesmente fugir dessa responsabilidade. Mas tem muita mentira nisso, você pode perguntar? Tem. É uma tristeza. Tem muita mentira, tem de tudo, tudo quanto é lugar tem mentira. Tem muita gente que mente, tem gente que engana, que fala uma coisa e faz outra, que promete e não cumpre. Ao mesmo tempo, tem muita gente honesta, que quer fazer a diferença. E por isso é preciso estar atento para separar o joio do trigo. Será que um dia nós vamos acreditar de novo nessa classe? Depende de todos nós.
A reforma política está aí, foi discutida aqui, deu uma discussão en passant, pode representar um passo rumo a uma sociedade mais madura, mais ética, mais vigilante, menos tolerante, com mais atitude, como colocou o Eric, sabe, para esses desvios, para as discussões. Por isso nós temos de reformar o sistema eleitoral e partidário e aperfeiçoar as instituições representativas. As câmaras de vereadores, assembleias, as câmaras dos deputados, o Senado Federal, a Presidência da República, os governos estaduais, as prefeituras, todos são espaços cidadão. E como espaço público, devem fazer por merecer o respeito e reconhecimento da população. Mas essa obrigação não é apenas deles, essa obrigação é nossa, somos nós que colocamos todas essas pessoas para nos representar. Queria que agradecer hoje essas feras que discutiram de forma tão profunda, né, com tanta particularidade, agradecer ao meu colega Daniel Cabral, especialista, né, da parte política, obrigado pela participação. Geraldão, obrigado aí pela sua contribuição. Doutor Eric Pereira, maravilha, obrigado. Professor Finelli, é sempre bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado a todos vocês. Agora é a sua parte, faça a sua. Você debate...